A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Exclusivamente para você que quer entender e compreender a Palavra de Deus, é que esse trabalho começou aqui nesse canal. Então, você nos auxilia aí, nos ajuda, deixando seus comentários. E se quiser escrever e deixar seus comentários, escreva e também deixa aí os seus joinhas, tá bom? E é para nós continuarmos pregando o Evangelho. A escassez do verdadeiro Evangelho é muito grande. A pregação em todo lugar tem, mas o ensino para a salvação está muito longe. E todos nós sabemos que obra não salva. Nem as obras da lei que caíram e nem as obras que mandam os 10 mandamentos. As obras dos 10 mandamentos mandam e contribuem para a salvação, porque retém, porque quer dizer obediência. Então, as obras da lei do passado, como era em Israel, nunca pode salvar, nunca vai salvar. Por isso que as leis, muitas, ou não vou dizer muitas porque não foi muitas, mas algumas leis que saíram dos tempos de Israel, porque essas leis não contribuíam para a salvação da humanidade como um todo em Cristo Jesus. Contribuía para que o povo pertencesse à nação de Israel e aguardasse a chegada do Messias. Ele já veio, ele tirou aquelas leis e edificou as suas leis, os seus 10 mandamentos, para que todo aquele que quiser ser salvo obedeça aos mandamentos, porque fazendo isso, você vai contribuir com aquilo que Jesus diz na sua palavra. Amai a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos falado desse assunto aqui que é muito polêmico, que é os 10 mandamentos. Estamos no 10º. E a nossa demanda é: os apóstolos ensinou a guardar os mandamentos? E os apóstolos guardavam os mandamentos? Os mandamentos eram só para Moisés, foi Moisés que deu? Os mandamentos começou na nação de Israel, os mandamentos já vêm da Nova Jerusalém? Então é isso que nós estamos esclarecendo e já mostramos e provamos biblicamente que os mandamentos não é de Israel, não vem da nação de Israel, passou pela nação de Israel, chegou a Cristo e vai até o tempo que a humanidade existir, e acredito eu, dentro da Bíblia, até a eternidade. Então, os mandamentos da lei divina nunca vão acabar. Nunca. E é isso que eles fazem. É dizer que acabou em Cristo e que Moisés foi quando começou os mandamentos. Então, nós estamos provando que não é nada disso, que os mandamentos vêm da Nova Jerusalém. Então, eu já disse isso muitas vezes. Os mandamentos foram quebrados, em primeiro lugar, por Satanás, lá na Nova Jerusalém. Quando ele quis parecer Deus, se exaltando acima de Deus, querendo parecer Deus, você pode ver isso em Isaías 14 e no livro do profeta Ezequiel 28. Então, todos os relatos sobre a queda dele e sobre a quebra dos mandamentos que ele causou, que ele fez, e com isso ele fez a terceira parte dos anjos transgredir e desobedecer a Deus juntamente com ele. Por isso todos caíram, e hoje se torna aí os que nós chamamos, o que a Bíblia chama de anjos caídos, de demônios, na nossa linguagem e na linguagem bíblica, e são os demônios, Satanás e seus demônios, os primeiros a quebrar os mandamentos da lei divina. E justamente não terás outros deuses diante de mim. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Foi assim que Satanás transgrediu
não amou a Deus, não amou o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, que estava em glória, e não obedeceu os mandamentos de não ter outros deuses diante de si. Ele quis ser Deus, transformou ele mesmo em um Deus. E não é de se estranhar, porque o apóstolo Paulo chama ele de o Deus deste século, né? Então, os mandamentos vêm desde a Nova Jerusalém. E quando chega no Éden, o Adão quebra os mandamentos. O primeiro que Deus declarou lá da lista dos 10 foi o sábado. Não trabalhar no sábado, descansar é o descanso. E depois, o filho de Adão quebra também o sexto mandamento, que é não matar. Matou seu irmão Caim. E depois vem o Jacó, né? Quando na demanda com o seu sogro. Então, naquela demanda com o seu sogro, ele faz a divisão do seu salário, que era os seus animais. Isso está lá em Gênesis 32, você pode acompanhar. E ele ali fala que ele não contribui e não concorda com o furtado. Então, os mandamentos vêm desde Gênesis, passando por Israel, e Israel já teve um aprimoramento melhor, uma cobrança mais extensa da parte de Deus, vamos dizer que mais rígida da parte de Deus, e eles foram estabelecidos, foram escritos e lavrado por Deus. O que estava na Nova Jerusalém, Deus trouxe ali para que Israel pudesse obedecer. E por que Deus não tinha dado os mandamentos para o Adão ainda? Porque o Adão não tinha caído ainda. Deus não ia dar mandamento, porque ele não tinha caído ainda. Dá só um mandamento: 6 dias trabalharás e o 7º descansa. Por quê? Porque foi o que Deus fez, que é justamente o sábado, o mais polêmico hoje, que nós falaremos quando terminar isso aqui. Então, os mandamentos vêm desde a Nova Jerusalém e eles não vão acabar-se. Vai muito mal aqueles que dizem que acabou. O fim deles é a condenação, se não se arrepender a tempo. Porque Jesus diz que quem tira do livro da lei a verdade, tira o direito da árvore da vida, está em Apocalipse. E quem acrescenta? Acrescenta as pragas que estão no livro. Então, a pessoa não vai ter salvação. A pessoa não vai ter salvação. Então, as pragas que estão no livro, quais são elas? Todas, de Gênesis e Apocalipse. Você abre Deuteronômio 28, você vai ver quantas pragas estão lá. E essas pragas não saíram, essas pragas continuam, e essas pragas vão existir enquanto o ser humano estiver na Terra. Não tem por que eles questionar, debater. E a função do pregador, daquele que ama a Deus e a sua palavra, é ensinar a verdade para as pessoas se salvam. Mas a visão e a intenção do glutão é ensinar o que lhes visa lucros, os que traz, como diz as pessoas por aí, engajamento, porque a palavra para eles, esses mandamentos, não traz engajamento, porque quem é que vai querer ouvir mandamento? Quem é que vai querer mandamento hoje? A pessoa que quer hoje é revelação. A pessoa que é hoje é profecias, é palavra que diz: tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, tu vai ter isso, tu vai ter aquilo. Eu posso dizer agora para você, meu querido, você vai ter um carro, você vai ter uma casa, você vai ter uma esposa, um esposo, mas você vai ter um inferno se você não se arrepender. Isso é normal. Você vai ter pão para comer na sua mesa se você trabalhar. Se você não trabalhar, você vai morrer de fome. Eu posso profetizar tudo isso, ao passo que as pessoas profetizam para visar lucros e buscar os seus próprios interesses. Então, quando nós pregamos isso aqui, ensinamos, eles dizem: os apóstolos não obedeciam os mandamentos. E isso foi para o Velho Testamento. E quando nós falamos sobre o que aconteceu por quebra de mandamento com tantos homens do passado, como Acabe, por exemplo, que casou com Jezabel, aquela mulher prostituta, aquela rainha sirofenícia que acabou com o reinado de Acabe,
e com os profetas do Senhor. Mas lá tinha Elias. Então Jezabel foi destruída pela profecia de Deus através do profeta. E quando você vai falar para eles sobre a profecia, ou melhor, sobre Jezabel, eles vão dizer que foi também no passado. Só que Apocalipse está falando. E acabou Deus, ou o Filho de Deus, com a igreja de Tiatira por causa da tolerância a Jezabel. Então, após 20 anos, ou melhor, após 60 e poucos anos que Jesus estava na glória, ele aparece a João e fala tudo isso para a igreja de Tiatira, que iria destruir a igreja, e destruiu. Se a igreja não se arrependesse e se reconciliasse com ele e se consertasse para obedecer e afastar-se das obras de Jezabel, ele iria destruir a igreja. E as obras de Jezabel justamente essa, quebrar os mandamentos. Foi o que ela fez com Acabe. E quebrou quase todos, se não que todos, adorou outros deuses. O Acabe fez isso, matou os profetas do Senhor, quando diz não é para matar, não tem outros deuses, todos ela quebrou. E propagou a prostituição dentro da nação de Israel. Então, quando você vai falar isso é no passado. Então, o que é de proveito para esses pregadores hoje, eles aceitam, eles abraçam. Lá no passado, desde Gênesis, se lá em Gênesis falar em riqueza, eles abraçam para falar em riqueza para você. Mas se lá falar em correção, eles não pegam porque diz que você vive o Novo Testamento. O negócio deles é só o Novo Testamento. Então você vê hipocrisia. E o interesse dos glutões, que são esses que só pregam o que interessa é a prosperidade a eles. Então, só isso que eles ensinam. Salvação para eles não interessa. Eles abraçam Jezabel. Agora, eu faço uma pergunta a você, que diz que Jezabel foi só no passado, hein, apóstolo, teólogo, pregador da Assembleia da Paz e Vida, da Renascida Universal, da Congregação, da Graça, de todas as igrejas. Se Jezabel foi lá no passado, por que até hoje vocês aproveitam os feitos de Jezabel, mesmo maligno, para ganhar dinheiro em cima? Se Jezabel foi no passado, por que vocês usam Jezabel e faz um grupo de atores e contrata um grupo de atores e faz uma novela como Jezabel, né? E vai ganhar dinheiro, né, a rodo em cima disso. Estado, posição. Como vocês são mentirosos. Será que as pessoas da igreja não percebem isso? Para ganhar dinheiro, Jezabel funciona hoje na igreja, né? Para fama, posição, funciona. Mas para correção, ela não funciona mais. Ela já passou. Ela já foi. Não é isso? Não é isso, irmãos. E aí ele faz uma novela, os crentes fazem a novela, põe na televisão e dá aquela audiência, e você comendo essa sujeira que eles estão dando. Essas bolotas que eles estão colocando para você comer, e você se lambuzando no sofá da sua casa, ouvindo essas besteiradas, vendo tudo isso, né, na televisão, e dizendo, é de Deus, é homem de Deus, isso aqui é de Deus, pertence a Deus. Mas Jezabel não foi no passado? Não é isso que vocês dizem? Raciocina, crentes, vocês vão para o inferno, não tem jeito. Raciocina, para de dar ibope a isso. Para de dar atenção para isso. Jezabel foi no passado os feitos dela. Mas o espírito que estava nela e a destruição que ela causou continua hoje a mesma coisa e vai continuar até Cristo voltar. Está na tua vida. Está na vida do bispo, do missionário, do apóstolo que abraça isso. Esse é o espírito. Essa é a tua mãe, Jezabel, que tu venera, que tu abraça. Eu não. Meu negócio é Cristo e a sua palavra. Por isso assim prega e assim ensina. Então eles pegam logo os mandamentos aqui, ó. E aqui no primeiro mandamento, veja a ruína desses pregadores e a maldade deles contra você e contra Deus. Aqui diz o Êxodo 20, versículo de número 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra,
nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, até aqui, quando os teólogos das igrejas que se diz pentecostais, neopentecostais, evangélica, protestante, vai ensinar o evangelho, o catolicismo, por exemplo, quando eles vão falar o evangelho, ensinar o evangelho, eles dizem que até aqui foi Deus que falou. Mas daqui para frente, desse versículo de número 7 para frente, que é o terceiro mandamento, ele já diz que não é Deus falando, que já é Moisés. Por quê? Porque está escrito assim, ó: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não tem por inocente o que toma o seu nome em vão. Então, quando ele diz assim, quando ele pega esse versículo, ele diz assim: não tome o nome do Senhor teu Deus. Então, ele acredita e fala que isso aqui, que ao falar, e por falar, não tome o Senhor teu Deus, ele fala que é Moisés falando. Porque se fosse Deus, não falava o Senhor teu Deus. Mas olha o que diz aqui, olha, dá uma olhada no que diz no primeiro mandamento. Veja o que diz no primeiro mandamento. Irmão, vocês não percebem a ignorância de um pregador como esse? Segundo ele, ali não está na primeira pessoa do singular e não pode ser Deus. Mas e como é que Deus pode ser Deus esse aqui também? Porque aqui está assim no primeiro mandamento, olha só. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus. Olha aí, a mesma coisa, irmãos. Qual é a diferença? Aqui o Senhor está dizendo, ó, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui ele está dizendo, então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus. Olha aí, ó. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus. E agora? Que diferença tem? Fala para mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se é Deus falando, não tome o meu nome em vão, Moisés. Nem você, nem ninguém. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então como é que vocês podem ouvir um homem desse, irmãos, e ficar calado dentro da igreja? Como é que vocês engolem essas bolotas imundas, nojentas que saem da boca desses teólogos que só presta para te enganar e te tornar-se como um cobaia dentro da igreja para dar dinheiro e lucros para ele, e tu fica por isso mesmo? Não é melhor você chegar e dizer para Deus: Deus, me incapacite, porque eu não consigo obedecer os mandamentos se o Senhor não me ajudar. Mas eu não concordo com o que ele está ensinando, porque isso não é lei tua, isso é mentira desse pregador. Não fica mais bonito para você se esforçar e buscar compreender, entender e obedecer, do que dar ouvido a esse homem e concordar com ele? Você não tem condição de fazer isso? Então você vai perecer com esse camarada. Só que o jugo dele é muito pesado no futuro, o peso dele vai ser muito grande. Então, porque se ele enganou 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas que perderam, que se perdeu, é ele que vai dar conta diante de Deus. E 1 milhão de pessoas que pecou, que essas pessoas cometeu, 1 milhão de pessoas que cometeu o pecado, o quanto de pecado que eles cometeram, ele vai pagar também pelo pecado deles, porque foi ele que ensinou a pecar. Então a vida de um pregador desse é muito difícil diante do reino de Deus. Esses camaradas não abrem os olhos depressa. Política que eles estão no meio, tudo que é aquilo que Deus nunca se agradou, ele vai se agradar, negando os mandamentos. E vocês concordam com isso? E aí põe culpa em quem?
Põe culpa em Paulo, que Paulo não obedecia, põe culpa em Jesus, que Jesus tirou todos os mandamentos, e põe culpa em todo mundo, só não põe culpa neles mesmo. É muito difícil para um pregador, ou melhor, para um povo que está dentro da igreja, suportar tudo isso, ou melhor, aceitar tudo isso, achando que está certo e pensando que vai ser salvo. Vai ser muito difícil para essa gente. Por quê? Porque vai ter uma decepção muito grande. Quando chega lá, bater na porta, a porta fechada, não tem Cristo. Por quê? Porque em vez de dar ouvido a Deus e a sua palavra, dá ouvido aos homens. E eles acusam Paulo. Vamos ver se Paulo falou mesmo contra os mandamentos? Vamos ver se Paulo mandou obedecer os mandamentos. Nós estamos falando do 10º mandamento, não cobiçarás. Veja aí o capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. Capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 31, Paulo, a palavra de Deus diz: Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrima a cada um de vós. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobeceis prata, nem ouro, nem vestes. Paulo mandou você cobiçar? Paulo falou que o mandamento tinha acabado, irmãos. Irmãos, vocês não têm vergonha na cara de acusar o apóstolo Paulo, pregador? Você não tem consciência, ô teólogo? Toma vergonha, rapaz. Pelo amor de Cristo, cara. Acorda. Tenha pelo menos um pouco de sensibilidade, de consciência no espírito, para você, antes de falar que Paulo não guardava os mandamentos e que Paulo desobedeceu os mandamentos e que os mandamentos foram só até Moisés e que Jesus tirou os mandamentos, tenha um pouco de sensibilidade e de respeito para com esses homens, Moisés, Jesus e Paulo, e de respeito por aqueles que você está lá dentro ensinando, e de respeito ao Evangelho, porque você não tem nada disso. Você é um fariseu cego, que não merece de Deus misericórdia nenhuma se você não se arrepender. Porque não é possível você ler isso e dizer que Paulo não obedecia e nem mandou guardar os mandamentos e obedecer os mandamentos. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Você acha que se não tivesse mais mandamentos, se os mandamentos fossem até Jesus somente, Paulo iria dizer para os irmãos aqui, ó, de ninguém cobiceis para... Paulo ia falar nada disso. Diga, raciocina. Se não existisse o mandamento, a cobiça, Paulo ia dizer para os irmãos, não cobice nada não. Paulo ia falar isso. Fala, irmãos. Ô teólogo, raciocina um pouquinho aí, você, pastor, seu padre, você, o pastor, vocês aí, raciocina um pouquinho, pensa. Acredita mesmo que Paulo ia falar isso se não tivesse o mandamento? E acredita mesmo que isso aqui não está sendo mandado a obedecer o mandamento? Olha aí, ó. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram que me eram necessário. E aos que estão comigo. Agora Paulo explicou. Por quê? Porque exatamente o que você faz, né, teólogo? É o que você mais faz na sua vida. Que é negar os mandamentos, para que o povo fique com você, e você cobiça tudo que é deles. Está explicado, né? Por isso você diz que Paulo não guarda os mandamentos. Mas o teu preço, naquele grande dia, no trono branco, que vai estar Paulo, vou estar eu lá, se Deus quiser, Deus quer, eu quero estar lá salvo.
Estou lutando com todas as minhas forças, que não é tão simples, que não é tão fácil. Entrar no céu não é a mesma coisa que entrar na minha casa quando sair daqui não, queridos. Então estou lutando, batalhando e Deus vai me dar graça e eu vou entrar lá. E naquele dia nós vamos estar lá, naquele trono branco, eu serei uma testemunha. Como Paulo também será. E eu vou olhar para a tua cara, se tu não se arrepender a tempo, e dizer que tu colocou a igreja de Deus lá, política e na cobiça. Nós vamos estar lá, tenha certeza disso. Falta o tempo ainda. Cristo voltar para buscar a sua igreja, depois um milênio que estivermos na glória. Depois de um milênio na glória, nós teremos aí o dia do julgamento final, que é o dia do trono branco. Nós teremos todas as testemunhas, Jesus, o juízo que está lá, que hoje é advogado, mas naquele dia será juiz. Então, nós estaremos nesse dia para dar a cada um, conforme as suas obras, como diz a Bíblia Sagrada, conforme os seus feitos aqui na terra. Então se cuidem, então se preparem, porque não é um brinquedo, não é uma festa, né, de religião. Não é só ir para a igreja. Abra comigo aqui no capítulo de número 7 de Romanos, onde Paulo fala maravilhosamente sobre o assunto. Não sabeis vós, irmãos, 7, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Você está vivo, teólogo? Você está vivo, pastor? E vocês na igreja, membros, estão vivos? Ou já foi, ninguém sabe? Hã? Vocês ainda respiram, né? Vocês ainda estão vivos ainda. Ainda alimentam, né? Nessa vida. Ainda anda, ainda faz as suas atividades neste mundo. Vocês ainda pertencem a esse mundo, vocês ainda estão nesse mundo, não? Estão vivos? Você, teólogo, que diz que os mandamentos foi só ter Jesus e que Paulo não guardou, nem obedeceu, nem ensinou a obedecer, você está vivo ainda? Você é um homem? Você é um ser humano? Olha aqui, ó. Todo o tempo que o homem vive. Agora, quem você é? Quem vocês são? Essa é a minha pergunta. A pergunta que eu faço para você, seu padre, para você, apóstolo, teólogo, pastor do Adventismo, das Assembleias, das Paz e Vida, da Universal, de todas as igrejas evangélicas, sem exceção, de todas as religiões. Vocês são ser humano? Vocês estão vivos? Vocês foi gerado dessa terra? Quem gerou vocês? Tem alguém por aí dizendo que o homem foi gerado como rato. Aí, não sei, né? Talvez ele, né? Mas eu e você e o ser humano, Paulo diz que somos barro do mesmo barro, massa da mesma massa, somos da mesma argila, do mesmo lodo, somos o gênio de Deus, aquilo que Deus fez lá no Éden. Você pertence a essa criação? De onde você veio? Essa é a pergunta que Paulo vai fazendo para você aqui e que eu estou fazendo. De onde você veio? De onde você é? Você está no planeta Terra? Você pertence ainda a esse planeta Terra? Você é criação de Deus? Quem é você? Por que dizer que não tem lei mais e tirou as leis? Você está me parecendo um extraterrestre. Será que você não é? Você pertence ainda a essa vida? Você pertence à criação de Deus ou você não é obra da criação de Deus? Foi gerada onde? Vênus? Mercúrio? Hã? Saturno? De onde você é? Quem é você? Você pertence a Deus? Você pertence a essa criação? Porque aqui está dizendo o apóstolo Paulo: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. E aí? Vocês dizem que tirou a lei? Não existe mais lei nenhuma. E agora? Vocês são homens?
Vocês são ser humano? Responda para vocês mesmo. Responda para Deus, responda para a palavra. É a pergunta que eu estou fazendo, que a Bíblia está fazendo. Vou te fazer mais uma pergunta em cima disso. E dessa vez quem fez foi o rei Davi. Dessa vez quem perguntou? O rei Davi. Quem falou foi o rei Davi. Vamos ver o que você é. Quem é você? Dentro da igreja ou fora da igreja? Quem você é? Quem é o ser humano na terra? É ser humano mesmo os que estão em cima da terra hoje? Quem são? Dá uma olhada. Salmo de número 119. No versículo de número 19, o salmista diz: Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Olha que coisa, né? A diferença de quem é gerado por Deus na terra, agora quem é gerado rato, e o que é pior, que eles falam que o homem foi gerado como rato, mas o rato também foi gerado de Deus na terra. O rato gerou-se por si só. Não faz parte da criação de Deus? É bom vocês analisar. Vocês que estão dentro das igrejas, ouvindo essa gente pregar. Aí ele diz aqui, ó. O salmista diz aqui: Sou peregrino na terra, fui gerado aqui por Deus, vindo do ventre de minha mãe. Minha mãe foi gerada da sua mãe, que é a primeira mãe de todos os viventes, como diz o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos. A Eva, a mãe de todos os viventes. Será que você veio daí? Quando Deus soprou, fez o pó da terra ali, o barro, a argila, o lodo, levantou o homem, Adão. E quando ele traz a mulher e fala para o Adão: encha a terra, multiplicai-vos, encher a terra. Você não veio dessa semente? Você veio dessa semente, ô ser humano, ou você que está na terra hoje? De onde você veio? Você veio dessa semente, teólogo? Em vocês das igrejas que estão por aí, que se diz evangélica, pentecostal, neopentecostal, das igrejas que se diz católica, das religiões, vocês vieram da onde? O salmista diz aqui, ó: Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Foi lá no passado. Aí ele diz o versículo de número 20: A minha alma está consumida de anelos pelas tuas leis em todo o tempo. A minha alma não esquece, a minha alma não cessa, a minha alma não descansa de te exaltar, de buscar as tuas leis, de obedecer às tuas leis. É o salmista aqui dizendo. Aí ele diz assim, ó: Tu repreendes asperamente os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. E agora, soberbão, que diz que não tem mais, tu é o quê? O que tu é? Em outra tradução diz: o homem que desvia dos teus mandamentos, que afasta dos teus mandamentos. Sabe que tu é para Deus? E tu que diz que não tem mais os mandamentos, ensina, tu é um maldito. Aí, ó, tá o salmista dizendo aqui, ó: os malditos que desviam dos teus mandamentos. Eu vou ver essa palavra aqui também nessa Bíblia, nova versão. Essa aqui é a... Deixa eu ver que Bíblia que é essa aqui. É a Bíblia Sagrada Nova Versão Internacional. Vamos ver o que o salmista diz aqui. Como é que ela está falando aqui? É no Salmo 119, olha. 119. Espera só um pouquinho para voltar, irmãos. Então vamos lá, 119, versículo 19. Sou peregrino na terra,
Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças, das tuas leis, das tuas ordenanças. Tu repreenda os arrogantes, malditos, os que se desviam dos teus mandamentos. Arrogantes, malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Então a pergunta é essa: és tu homem? Vocês são extraterrestres, vocês são seres humanos, ou vocês são de que planeta? Se for de outro planeta, um extraterrestre, de uma galáxia qualquer aí, de outro lugar, tudo bem. Teólogo, se você for de lá, me desculpa, não está aqui quem falou, me perdoa, pode falar o que você quiser, porque você não pertence à criação de Deus, então você não é desse planeta Terra, então não tem problema. Você não é homem, você é um ser de outra galáxia, tá? Sei lá de onde você veio, então você pode falar o que você quiser. Mas se você é homem e você está vivo, deixa de ser maldito. Como diz o salmista: maldito que não obedece os mandamentos do Senhor e nem ensina. Para de ser maldito e fazer do povo maldito contigo. Viu, seus malditos, que ensina que não tem mais mandamento, não tem mais palavra? Vai falar com Jesus, vai falar com o salmista. Foi o salmista que falou: Senhor, eu estou louco pela tua lei, pelos teus mandamentos, pela tua palavra. Agora tem os malditos aí que não quer nem ouvir e se desvia dele. E aqui vem Paulo, ó. Olha o Paulo dizendo: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A lei domina sobre o homem por todo o tempo que vive. Se a lei para você acabou, você não é dominado por Deus, você não pertence a Deus, você não é um homem, um ser humano, você é um extraterrestre, você não pertence a essa vida, querido. É o que Paulo está dizendo. Quer que eu faça o quê? Que eu ponho uma paliação aqui nas coisas para dizer, não, assim, não, querido, você é um maldito. E está fazendo o povo maldito e ensinando mentiras para o povo. O povo vai perecer por tua causa. E, consequentemente, você não escapa. E com grande maldição, o salmista declarou: maldito se desvia do evangelho do Senhor, que desvia dos mandamentos do Senhor. Aqui Paulo está dizendo sobre a lei. Sobre os mandamentos, vejam aqui, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Aí, ô maldito, o que tu está fazendo? Chamando Paulo de transgressor, de que negou os mandamentos e não ensinou os mandamentos, e ensinando isso para o povo. Então você que ensina que não tem mais mandamentos, você que concorda, você que aceita, não pode ser chamado de ser humano. Não pode ser chamado de homem. Homem aqui, como disse Paulo, que Paulo está dizendo aqui, generalizando, tanto homem quanto mulher. Ser humano, vida criada por Deus, do pó da terra. Isso aqui. Se você é isso aqui e está vivo, busquem rapidamente obedecer os mandamentos. Senão, o tempo que você vai durar no fogo ninguém sabe. Mas ele vai torrar, vai queimar. E você vai se tornar cinza. A maior vergonha, como disse Daniel. Olha aí. Você troca Deus por uma profecia mentirosa. Tu vai ter isso e dá o que tu tem ainda por cima. A pergunta de Paulo e do rei Davi: és homem? Estás vivo? Ou é um extraterrestre? Julgue você mesmo.
Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, por tua graça e por tuas muitas misericórdias. Usa nossas vidas em tuas mãos, pois precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Dá-nos sabedoria para que possamos pregar o teu evangelho, hoje e para sempre. Socorra a nossa nação, sara a nossa terra e esse irmão que está enganado dentro da igreja. Quem sabe se esses teólogos, esses miseráveis que tu diz aí, Jesus, que tu diz, ó Deus, através do rei, quem sabe esses miseráveis desperta e acorda e venha para a verdade, ensina a verdade e salva tanto a eles quanto aqueles que o ouvem, porque se eles não se redimirem e os que estão ouvindo não virem para a verdade, vai perecer tanto eles quanto aqueles que estão ouvindo, né? Então, minha oração é para que eles se despertem, para que eles voltem e que o Senhor seja glorificado pela verdade, porque somos seres humanos. O Senhor nos criou. Nós estamos nessa terra. Enquanto o teu filho não voltar, vai estar nessa terra a tua criação, o ser humano. E o Senhor, com a porta aberta para que eles recebam a salvação que está na pessoa bendita do teu Filho, Jesus Cristo. Obrigado, Deus. A tua palavra é maravilhosa. Eu te louvo, te agradeço, hoje e para sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo.